Graça e paz. Estamos na quarta taça do Apocalipse, Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9, que diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Na primeira taça, a terra foi ferida e os homens tiveram chagas, uma mistura de câncer com lepra. Na segunda taça, o mar foi atingido, e na terceira taça, os rios e os lagos se tornaram em sangue. Agora nós vemos a quarta taça, que não será na terra, mas no sol. O sol será ferido. Nós sabemos que o sol já foi ferido na quarta trombeta. Sempre comparem primeira trombeta com primeira taça, segunda trombeta com segunda taça. Na quarta trombeta, o sol foi ferido 1/3 para que não brilhasse na terra. Agora, na quarta trombeta, o sol não vai deixar de brilhar. Ele vai abrasar os homens. Os raios solares serão mais agressivos. Mesmo os homens percebendo que esse juízo não é provocado por Satanás, nem pelo anticristo, é uma vingança, uma cobrança do próprio Deus, mesmo assim, agora parece que a ira dos homens é contra Deus. Eles não deram glória. A diferença dos anteriores é porque eles ficavam ainda na dúvida se era Deus ou se não era. Aqui não. Aqui parece que eles sabem que Deus está cobrando, mas o coração, a angústia, a raiva, o orgulho será tanto que eles não vão dar glória, mesmo sabendo que trata-se de um juízo de Deus. É o tipo de pessoa que nasceu para o dia do juízo. Uma característica desse juízo da quarta taça é sede e calor. Observem que nas 3 primeiras taças, ou seja, na primeira o homem ficou doente, os homens ficam doentes. Na segunda, a água do mar torna-se em sangue, então morre aos animais marítimos e o mar fica como defunto, podre. Na terceira taça, nós vemos que as águas dos rios e dos lagos, elas tornam-se em sangue, então faltará água para a humanidade. O problema aqui é que não terá água e o sol estará castigando os homens. O calor insuportável vai fazer com que os homens sintam sede, desidratem. Será uma coisa absurda, terrível que acontecerá. Com respeito ao sol abrasar a terra e aos homens, nós vemos e sabemos que o fogo é um juízo de Deus. Isso pode ser conferido em Isaías capítulo 24 e o versículo 6, em Malaquias capítulo 4 e versículo 1 e em Mateus capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Sabemos que o fogo é uma espécie de juízo de Deus. E como o sol estará abrasando, castigando, eu diria que essa terra com tanto calor, com falta de água, a umidade vai zerar e as árvores secarão. Isso aqui virará um inferno terreno, vamos dizer assim. Acredita-se que com o calor, o gelo polar vão derreter e vai invadir muitas cidades litorâneas e
cidades que estão abaixo do nível do mar serão todas submersas. Abro parêntese para dizer que será com sangue podre. Em contraste com o sol castigando com fogo os homens, nós vemos em Salmo 84 e versículo 11 que o sol, que Deus é um sol e um escudo. Nós vemos em Malaquias, no capítulo 4 e o versículo 2, que para os salvos, Deus é o sol da justiça e salvação. Mas agora, esse mesmo sol da justiça, esse mesmo sol que é um escudo de Deus para nós, ele estará castigando os homens que aceitaram o sinal da besta, o anticristo, e blasfemarem e estiverem aqui nessa época. Acredita-se que aqueles que rejeitarem o número da besta, o governo do anticristo, que deram a sua própria vida, essas pessoas já terão sido mortas. Aqui só estarão aqueles que aceitarem o governo do anticristo. Provavelmente pessoas poderosas, sem água, com o sol castigando com fogo, com os rios e o mar e a doença dos homens. É provável que falte alimento. A sede é indiscutível. Nós vimos que os salvos nessa época já estarão com Cristo. Em Apocalipse capítulo 7, o versículo 16, diz que nunca mais terão fome, nem sede, e nem o sol cairá sobre eles. Isso é o que Deus tem reservado para mim e para você. Nem fome, nem sede e nem o castigo do sol. Mas para essas pessoas que rejeitarem, é o juízo que está por vir. Falamos de desajustes na natureza e é muito comum as pessoas perguntarem como isso se sucederá. Olha, nós sabemos que a Terra gira em torno de 1.600 km por hora. Isso faz com que a Terra consiga dar uma volta entre 24 horas. Agora, se a Terra girasse só 160 km por hora, um carro não deve chegar a essa velocidade nas nossas estradas. Mas se a Terra girasse a 160 km por hora, que é muito, o dia não teria 24 horas, mas teria 240 horas. E um dia com 240 horas faria esse dia ser tão extenso que queimaria o lado da Terra que fosse dia, e em compensação o lado que fosse noite, a noite seria tão extensa que congelaria a noite. O Sol tem mais ou menos 6.000 graus. Se o Sol mandar para a Terra metade desse calor que nós temos hoje, do que ele manda para nós, é provável que a Terra esfriaria por causa da distância, congelaria, acabaria tudo, tipo a Era do Gelo. Se o Sol mandar 9.000 graus para a Terra, ou seja, se é 6.000 e ele se cair pela metade, a Terra esfria. Se aumentar a metade, a Terra pega fogo. Então, só para vocês perceberem que se a Terra aproximar um pouquinho do Sol, ou se ela afastar um pouquinho do Sol, ou se o Sol aumentar ou diminuir a quantidade de calor que emite na Terra, nós morremos todos, ou de calor ou congelado. Sabemos que a Terra, ela está inclinada em mais ou menos 20 graus. E se a Terra não estivesse inclinada, estivesse certinha, nós não teríamos as estações do ano. Se a Terra se ajustar e girar corretamente, isso vai trazer problemas nos oceanos. Os vapores dos oceanos deslocariam para o norte, para o sul,
e causaria congelamentos de oceanos inteiros. Eu só estou dizendo isso aqui para que você tenha uma noção de que o nosso mundo está nas mãos de Deus. Ele controla todo o globo terráqueo e não apenas a nossa insignificante Terra, mas todo o universo. Mas muitas pessoas se acham tão inteligentes que acham que tudo surgiu por acaso. O calor do Sol é por acaso, a distância do Sol até a Terra é por acaso, a rotação da Terra é por acaso, a inclinação é por acaso, e essas pessoas se sentem mais inteligentes do que nós. Eu prefiro ser ignorante e acreditar que com toda essa coincidência existe um Deus que está controlando tudo. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, participe conosco. Até o próximo vídeo, um grande abraço, fique na paz do Senhor.